Senhor Deus, Pai amado, estamos mais uma vez aqui, ó Deus, diante da Tua presença, Pai. Sabemos, ó Pai, que o momento da pregação, o momento da exposição da Tua palavra é único. E necessitamos, ó Pai, do Teu Espírito Santo. Que Teu Espírito Santo, ó Pai, me capacite a pregar. Mas também, ó Pai, que Teu Espírito Santo capacite a cada um a entender a mensagem. Pai amado, nós louvamos a Ti, nós exaltamos a Ti, nós cantamos e contamos as Tuas maravilhas. E com isso é maravilhoso, ó Pai. Pai amado, hoje nessa noite, que a Tua palavra, ela venha nos fazer crescer, que a Tua palavra venha nos fazer, ó Pai, entender as maravilhas eternas. Pai amado, a Tua palavra é um tesouro eterno. E nós precisamos, ó Deus, Te entender, ó Pai. Por isso que o nosso clamor hoje nessa noite é que a Tua palavra, ela seja simples, porém eficaz, ó Deus. E que nós possamos desfrutar desses tesouros, ó Pai, eternos. Amém, Jesus. Amém. Amados, nessa noite, nós iremos dar continuidade à pregação a qual nós estamos expondo há um tempo aqui na igreja. Nós estamos pregando a carta de Romanos. E a carta de Romanos, ela contém doutrinas eternas, ela contém doutrinas verdadeiras, e essas doutrinas, ela tem enchido o nosso coração com alegria eterna, com um gozo eterno. Então, para nós estarmos aqui reunidos em torno da palavra de Deus, em torno do santo evangelho de Deus, para nós é algo maravilhoso. Estarmos juntos e podermos meditar e crescer na graça e no conhecimento. Para nós é um privilégio podermos ter a palavra de Deus diante de nós e minuciosamente podermos olhar cada detalhe dela. Como nós falamos, quando nós estamos diante de algo grandioso, de algo esplêndido, quando nós estamos diante de algo lindo, nós não queremos passar rapidamente. Antes, aquilo que é lindo, aquilo que é belo, aquilo que é maravilhoso, capta toda a nossa atenção. E assim o Evangelho. Amados, iremos dar continuidade na exposição da carta aos Romanos. E nós estamos fazendo isso já há quase 2 anos. E olhar para a palavra de Deus, olhar cada detalhe, cada frase, cada palavra, como isso tem sido maravilhoso para nós. Nós já vimos os versículos 14 e 15. E hoje nós iremos avançar nos versículos 17 ao 20. E depois, como sempre fazemos, iremos olhar atentamente cada detalhe de cada doutrina que o apóstolo Paulo quer nos mostrar aqui e também nos ensinar. Então, para nós, é maravilhoso estarmos diante do Santo Evangelho de Deus. Nós, amados, vamos dar continuidade a essa exposição. Mas é sempre bom termos em mente aquilo que já falamos, para que possamos ir juntando as coisas. Pois a palavra de Deus, a Bíblia, ela é como uma carta. Então toda carta tem um começo, tem um meio e tem fim. A Bíblia não é uma coisa sem lógica. A Bíblia não é uma coisa sem sentido.
Por isso eu não posso isolar partes dela e falar aquilo que eu quero. Por isso que nós sempre olhamos atentamente tudo aquilo que nós já falamos e olhamos mais atentamente ainda para aquilo que está sendo posto diante dos nossos olhos hoje. Então, vamos atentamente olhar. E ao dar continuidade à exposição, Paulo ainda nos fala de algumas coisas concernentes a este homem a qual ele está falando, a qual ele está descrevendo. Já nos disse que aquele homem, ele é carnal, e que foi também vendido sobre o pecado, e consequentemente, que o que ele faz não admite, não entende, não aprova. De fato, o apóstolo Paulo declara que o que quer fazer não faz, mas o que odeia, isso faz. Tendo dito essas coisas acerca do homem, e tendo descrito o tipo de vida que este homem vive, agora o apóstolo Paulo passa a considerar duas deduções concernentes à sua situação como um todo. E nós vamos olhar para essa dedução. O versículo a qual nós vamos meditar nessa noite, de Romanos, capítulo 7, do versículo 16 ao 20, está escrito assim: ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Amados, aqui está os 4 versículos a qual nós vamos nos atentar nos próximos 2 cultos, nesse e no próximo. Porém, na noite de hoje, eu quero me atentar primeiramente aos 2 primeiros versículos, o 16 e o 17, pois o apóstolo Paulo, ele nos chama a atenção para algo maravilhoso. O apóstolo Paulo, ele nos chama a atenção para 2 deduções que ele está fazendo a partir daquilo que nós já pregamos no culto passado. Olha que interessante. O apóstolo Paulo, ele diz assim: ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Versículo 16. E no versículo 17, ele vai dizer assim: neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Amados, essas palavras, elas devem chamar a nossa atenção. Essas palavras que o apóstolo Paulo está colocando aqui hoje diante dos nossos olhos, faz com que nós entendamos a primeira dedução que ele está querendo nos dizer. Eis a primeira dedução. Ele diz assim: e se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Amados, temos aí tão somente um óbvio e inevitável espécime de lógica. Olha que interessante, a palavra de Deus, ela nos leva à lógica. As pessoas têm o costume de dizer que a fé é um pulo no escuro, que crer em Deus é apenas crer em algo que não se pode explicar. Mas quando nós vamos para o cristianismo, tudo que temos, tudo que vemos, todas as doutrinas nos fazem pensar, nos fazem raciocinar e nos leva para a luz.
Então a fé não é um pulo no escuro, não é um salto no escuro, não é ser um bando de fanáticos, não é isso. Mas olha o que o apóstolo Paulo está querendo nos dizer. Ele está dizendo: e se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Temos aí tão somente um óbvio e inevitável espécime de lógica. O fato de que Paulo lamenta as suas ações e não as aprova. Isso significa claramente que ele concorda com o que a lei diz a respeito das ações. Olha que interessante. O apóstolo Paulo, ele está dizendo algo muito importante para nós. Ele está dizendo que concorda com a lei. Ele está expondo para nós de maneira clara. E isso tem uma implicação. E por sua vez, significa, é claro, que a sua opinião sobre a lei é que ele é essencialmente boa. Que a lei é essencialmente boa e correta em todas as suas exigências e em todas as suas condenações. Essa é a primeira dedução que temos ao olhar o versículo, a qual ele diz: e se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. O apóstolo Paulo, ele nos mostra exatamente aquilo que nós já estamos vendo, que a lei é boa, perfeita e agradável. O apóstolo Paulo, ele está dizendo algo muito importante para nós, pois a palavra consinto tem um peso, e é interessante a sua raiz. A palavra consinto significa fala junto com, ou aí temos algo ou alguém falando, bem, eu falo junto com isso. Então veja o que o apóstolo Paulo está dizendo, ele consente com a lei, ele está dizendo então que está falando junto com a lei. O apóstolo Paulo está dizendo algo maravilhoso, fazendo coisas que não quero fazer, que não aprovo. No entanto, a lei igualmente não as aprova, ela as condena. Pois então, diz ele, não estaria claro que eu estou de acordo com a lei? Acaso não estou dizendo que a lei é boa? O simples fato de que eu conheço o que faço, que eu condeno o que faço? Então veja, amados, o apóstolo Paulo está dizendo: olha, a lei de Deus, os mandamentos de Deus são bons. Por quê? Porque os mandamentos de Deus condenam as minhas ações. Então veja, o apóstolo Paulo, ele diz: eu consinto com a lei que é boa, quando eu faço o que não quero. Então o problema não está na lei, o problema está em mim. O apóstolo Paulo, ele quer que nós olhemos isso com atenção. Ele prossegue: acaso eu não estou dizendo que a lei é boa? O simples fato de que eu condeno o que faço, e com isso estou condenando o que a lei condena, significa que eu estou de acordo com a lei. Quer dizer, eu estou proclamando que a lei de Deus é boa e é excelente. Aqui está a primeira parte do que estamos vendo. Ele já tinha dito isso, que nós sabemos que a lei, ela é espiritual. Aqui está o grande problema para o homem carnal. Para o homem, quando o homem ele é colocado diante da lei de Deus, esse problema se apresenta para ele, pois a lei de Deus tem um caráter espiritual. O homem carnal não consegue cumprir a lei de Deus. O homem carnal, ele não compreende a lei de Deus. Então veja, ele já tinha dito isso para nós. Sabemos que a lei é espiritual. Diz ele agora que também sabemos que ela é boa. Então veja, não há nenhum problema com a palavra de Deus, não há nenhum problema com os mandamentos de Deus. Então a pergunta surge para nós: se a lei é boa, se a lei é justa,
Se a lei é santa, onde está o problema? Não é na lei, mas é no homem. A lei, ela revela claramente que o grande problema da humanidade é a lei de Deus. Quando cada ser humano é colocado e exposto diante da lei de Deus, dos 10 mandamentos, o que a lei faz? Revela o nosso interior. A lei de Deus revela o nosso caráter. A lei de Deus, ela consente com Deus. A lei de Deus aprova o que Deus aprova, porque a lei de Deus é a expressão do caráter de Deus, da vontade de Deus. Então, quando o homem quebra os mandamentos, ele consente com a lei que é boa. E então, ele é exposto diante de Deus. O seu pecado é visto mais claramente. Por isso que nós temos que entender que a lei de Deus é boa, perfeita, justa, e não há nenhum problema com ela. O grande problema somos nós. E aqui o apóstolo Paulo, ele vai nos dizer uma outra coisa que nós temos que prestar muita atenção. Vamos prosseguir. Então ele diz que a lei é espiritual, e agora está dizendo para nós que a lei é boa. A questão que devemos levantar nesta altura é: por que o apóstolo Paulo fala dessa maneira? Por que o apóstolo Paulo, ele resolve falar dessa forma aqui? Por que ele faz essa dedução? Ele deve ter algum motivo para isso. Ele deve ter algum motivo muito bom para fazer isso aqui. Respondo: pode-se saber com que um homem está preocupado por suas deduções. E aqui, neste versículo 2, e aqui nesses 2 versículos, a qual nós já falamos, o apóstolo Paulo nos lembra novamente o real objetivo que ele tem em mira neste parágrafo. Vemos de novo que o seu objetivo não era meramente expor a sua experiência pessoal. Não é isso que ele está interessado em fazer aqui neste ponto das Escrituras. O seu interesse é provar algo concernente à lei de Deus. E lembre-se, quando falamos lei, estamos falando dos 10 mandamentos. Primeiro, ele tenciona mostrar que a lei, propriamente dita, não é responsável por seu fracasso na prática dela. Então, quando nós fracassamos em obedecer os 10 mandamentos, o apóstolo Paulo está dizendo que o problema não está na lei. A lei, ela não é responsável pelo nosso fracasso em observá-la. Não. Pelo contrário. Aí está a minha situação. Diz ele virtualmente. E é o que nós devemos dizer também. Quando nós somos colocados diante dessa questão, essa pergunta deveria surgir de dentro de nós. Nós deveríamos ser tensionados contra essa pergunta. O apóstolo Paulo está querendo dizer: aí está a minha situação diante da lei de Deus. O homem, então, ele tem que fazer essa pergunta. Então o apóstolo Paulo diz virtualmente isso: eu faço o que não quero. Bem, claro, que a lei não é responsável pelo meu modo de viver. Ele estava muito interessado em dizer isso, porque estava sendo acusado por alguns opositores de que dizia que a lei era pecado. Também o acusavam de dizer que a lei se tornou morte, como nós já vimos para ele. Paulo está respondendo a essas perguntas aqui e dizendo que, seja qual for ou quem for o responsável por seu fracasso na prática da lei, não é a lei, não é os mandamentos. Quando nós vimos que nós quebramos os mandamentos, o problema não está no mandamento.
O problema não está na lei de Deus. O problema sempre esteve e sempre estará no homem e na sua natureza. Por isso o apóstolo Paulo ele grita: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Quando nós entendemos realmente o sentido da lei, o espírito da lei, por que a lei de Deus foi dada, para que ela foi dada, esse grito surge em nós. Porque nós somos colocados diante de uma questão que não podemos escapar. Ele diz: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Que olha para a lei, vê que a lei é boa e não consegue cumpri-la. E quando eu quebro os mandamentos, eu consinto com a lei que é boa, justa e santa, e isso revela quem eu sou. Então, quando eu me frustro ao quebrar os mandamentos, eu olho para a lei e digo: ela não é culpada por eu quebrar as leis. Antes, a lei aponta para o meu interior. E é isso que nós vamos ver um pouquinho mais à frente. Então, um propósito correlato é mostrar que o seu ensino concernente à lei não envolve crítica alguma à lei em si. Não. Muito menos uma condenação da lei. Essa era também uma acusação que estava sendo feita contra o apóstolo Paulo. Os opositores do apóstolo Paulo estavam dizendo que a lei de Deus era pecado, que a lei de Deus se tornou morte para ele. Mas não era isso. O apóstolo Paulo, com essas palavras, está ensinando a nós e está respondendo aos seus acusadores: a lei de Deus é boa, a lei de Deus é perfeita, a lei de Deus é justa. Quando ela condena algo, ela é boa, ela é perfeita. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Como ele pode ser acusado de tal coisa, se ele mesmo está dizendo que quando ele quebra a lei, ele consente com a lei que é boa? Porque a lei disse: não cobiçarás. E isso despertou em Paulo todo tipo de cobiça. Ele começou a desejar todas as coisas, e aquilo se tornou em morte para ele. Por isso que a lei, ela se torna um catalisador na vida do pecador. Quando a lei diz: não faça tal coisa, aquilo desperta um desejo dentro da pessoa para que ela faça. E quando ela comete o pecado, ela se depara com a lei que é santa, boa, perfeita e agradável. E o homem em si, por si só, não consegue cumprir a lei. Por isso que o homem precisa de um Salvador. É por isso que Jesus Cristo ele veio ao mundo para cumprir os mandamentos em nosso lugar. Por isso que o Evangelho nos apresenta um Salvador. Ele não apresenta um método de salvação. Olha, agora você faz isso, agora você começa a fazer aquilo, você seguindo essas regrinhas, você vai para o céu. Não é isso. O Evangelho diz: olhe para Cristo, creia em Cristo, Ele cumpriu a lei no seu lugar, Ele morreu pelos seus pecados. Por isso que o Evangelho é diferente. E aqui o apóstolo Paulo, então, está nos mostrando o quê? Que a lei de Deus é boa, perfeita e agradável. Ele está dizendo, olha, que ele consentia com a lei que era boa. Essa era também, então, uma acusação que os judeus estavam fazendo. Diversos judeus diziam que a sua pregação do que ele chamava de doutrina da graça não passava de um ataque à lei de Deus. E como eu falei, nós hoje também sofremos esse ataque. Muitas pessoas olham para nós e dizem assim: poxa, quer dizer então que eu não sou salvo por aquilo que eu faço? E nós dizemos: não. Quer dizer então que se eu não melhorar em algumas áreas por mim mesmo, eu não posso entrar no céu? Não. Era isso que o apóstolo Paulo estava dizendo. Quando nós pregamos a doutrina da graça, nós estamos falando que somos salvos gratuitamente, pelo sacrifício de Cristo, pela entrega dele. Nós somos aceitos por Deus através de Cristo. Então eles diziam que a doutrina da graça não passava de um ataque à lei de Deus, uma denúncia contra a lei.
Então a sua resposta é que o simples fato de que ele denuncia as coisas que ele faz aquilo que gostaria de não fazer, é uma prova positiva de que ele consente com a lei, que é boa. A sua pregação de salvação pela graça e da justificação pela fé somente não é uma crítica à lei, não, pois ele considera a lei boa, justa, perfeita e agradável, assim como nós. Não há nada de errado com a lei de Deus, nada. Em nenhum sentido o seu fracasso se deve à lei. Você não consegue praticar as leis não por causa delas, mas por causa de si próprio. E assim, mais uma vez, o apóstolo Paulo faz uma declaração que deve manter-nos nas linhas certas da nossa exposição, do que estamos meditando nessa noite. Ele está tratando da lei, dos mandamentos, do que a lei pode, do que a lei não pode fazer, do lugar da lei na economia, no esquema e no plano de salvação. A lei de Deus, ela foi dada para algo. A lei de Deus, ela foi dada para apontar para Cristo. Ela foi dada para apontar para um Salvador. E nós entendemos isso. E com isso é importante nós termos essa clara compreensão da lei de Deus. Sim, como isso é importante, amados. Isso nos leva, hoje nessa noite, à segunda dedução. Qual é a segunda dedução nessa noite? No versículo 17. O apóstolo Paulo diz: de maneira que, diz ele, agora já não faço isso, mas o pecado que habita em mim. Amados, aqui está mais uma declaração. Veja, a primeira declaração, ele nos faz olhar e nos faz entender que a lei é boa, que a lei é perfeita, que não há nenhum problema com os 10 mandamentos. Agora, o apóstolo Paulo, ele pega a nossa atenção, é como se ele pegasse a nossa cabeça e colocasse os nossos olhos em cima desse texto, para apontar para nós o que de fato está acontecendo. Olha o que ele diz: agora já não faço isso, mas o pecado que habita em mim. Veja, o apóstolo Paulo, ele não está dizendo que o pecado habita fora dele. O apóstolo Paulo não está dizendo que são as coisas ao redor que faz ele fazer o que ele faz. Nós gostamos de terceirizar as nossas coisas. Nós gostamos de terceirizar os nossos fracassos, as nossas desilusões. Nós gostamos de arrumar culpados, mas nós nunca olhamos para nós como a fonte do próprio fracasso. Então o apóstolo Paulo aqui, ele pega os nossos olhos, ele pega a nossa atenção e diz assim: olha, a primeira coisa que eu quero que vocês olhem e entendam é que a lei de Deus é boa, perfeita, justa e agradável. E quando você quebra os mandamentos de Deus, qual seria a primeira opção da geração de cristãos dessa noite? Foi os demônios que fizeram fazer o que eu fiz. Foi Satanás que fez eu fazer o que eu fiz. Olha, são as pessoas ao meu redor que fazem ser quem eu sou desse jeito. Veja, mas o apóstolo Paulo não faz isso. O apóstolo Paulo, ele diz assim: olha, agora já não faço isso, mas o pecado que habita em mim, dentro de mim. Isso já pulou diante dos seus olhos? Isso já chamou a sua atenção? Que o grande inimigo de você é você mesmo? O apóstolo Paulo diz: olha, o pecado não está fora de você, o pecado está dentro. O apóstolo Tiago, ele diz algo maravilhoso, ele diz assim: olha, o homem é tentado pelos seus próprios desejos. Olha que interessante. O apóstolo Paulo, ele diz que a mesma coisa. Jesus, ele vai dizer assim: da onde vêm as guerras?
Da onde vêm as mentiras? Da onde vêm os roubos? Da onde vem tudo, senão do coração do homem? Veja, nós aprendemos com a sociedade que tudo que nós fazemos é consequência da sociedade. É aquilo que nos cerca, é o ambiente que nos envolve. Então nós só fazemos o que fazemos porque nós estamos no meio de algo. Jesus, ele diz não. O apóstolo Tiago diz não. Paulo está dizendo não. Você faz o que faz, age como age, porque o pecado habita dentro de você. A fonte do mal jorra dentro do coração do homem. Veja o que Jesus diz: da onde vêm os adultérios? Da onde vem, senão do próprio coração do homem? Tiago diz: o homem é tentado pelos seus próprios desejos, das suas próprias vontades. Então a tentação do homem parte de um ponto muito crítico, parte de dentro dele. E olha o que a psicologia diz: que você tem que olhar para dentro de si e se ver bom. A palavra de Deus não diz isso. A palavra de Deus, ela diz que o problema do homem é a sua natureza. O problema do homem é o pecado que habita nele. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Agora já não faço isso, mas o pecado que habita em mim. Como foi que ele chegou a essa dedução? Eu pergunto a vocês nessa noite. Como o apóstolo Paulo ele chegou a essa dedução que o mal habita dentro dele? Ele parece dizer: o que acabei de dizer levanta um problema. Aqui estou eu, dizendo que o que faço não quero fazer, não é da minha vontade fazer, não aprovo isso, e estou de acordo com a lei que condena isso. Olha o dilema, olha que coisa profunda. Olha o que o apóstolo Paulo está querendo fazer com nós nessa noite. Olha o que o apóstolo Paulo está querendo que nós olhemos, raciocinemos, meditemos nisso através do Espírito Santo. Ele diz: o que acabei de dizer levanta um grande problema. Aqui estou eu dizendo que não faço o que quero, não é da minha vontade fazer, não aprovo isso, e eu estou de acordo com a lei de Deus que condena essas coisas. Surge então, imediatamente e evidentemente, essa questão: como acontece então o pecado? Afinal, por que este homem peca? Está claro, amados, que não é responsável. E eu não quero fazer estas coisas. Eu acredito que são erradas, e eu as reprovo, e apesar disso, eu as pratico. Quem ou o que é responsável? Como sucede isso? Sua resposta é: uma das coisas mais ousadas e mais profundas jamais ditas nas Sagradas Escrituras. É uma das declarações mais assombrosas de toda a Bíblia. E hoje nessa noite ele chama a sua atenção para isso. É evidente que se deve manejar isso com todo o cuidado do mundo. Eis o que ele diz: concordo com a lei, com o que ela diz e com o que ela proíbe. Portanto, odeio o pecado, não desejo cometê-lo. Como será então que o pecado é cometido? E por quê? É uma pergunta que inevitavelmente o confronta, e ele replica: já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Amados, essa é uma declaração forte, essa é uma declaração terrível. O apóstolo Paulo diz que o pecado habita nele, como um morador, como algo que pertence a ele. Esse não é somente um pronunciamento dos mais ousados da Escritura Sagrada, é ao mesmo tempo um dos mais difíceis também. Quem será este eu a que ele se refere aqui?
No versículo 17, ele diz: e se eu faço o que não quero? Esse eu que aparece refere-se à mesma pessoa nas duas vezes em que esse pronome é empregado? Segundo eu entendo, não pode ser. O primeiro eu refere-se à personalidade completa do homem, ao homem que está falando, ao homem que está agindo, ao homem completo, toda a sua faculdade. Mas é evidente que o segundo eu é onde a exposição fica difícil, porque o eu parece o mesmo em ambos os casos, porém não pode ser. Eu faço, aí está o homem, a personalidade atuando. Sim, mas eu não quero. Aí está uma parte especial do homem, a parte que concorda com a lei. Você consegue ver essa guerra? Você consegue ver esse conflito dentro do cristão? O homem no mundo, ele não tem esse conflito. Ele só faz o que ele quer fazer e sente prazer no que está fazendo. Veja, a pessoa, quando ela é um cristão, ela pode até cometer pecados terríveis, mas ela não concorda com aquilo. Ela luta com aquilo. Talvez a maior prova que ela é um cristão verdadeiro é que ela luta com os piores pecados possíveis. E a luta contra o pecado é diária. É todo dia você lutando contra o pecado, não tem tréguas. É todo dia você se levantando e se rebelando contra o pecado. Há um conflito dentro do coração do cristão. Veja o que ele diz: às vezes eu faço coisa que não concordo, e quando eu olho para a lei de Deus eu sei que são erradas, mas mesmo assim eu ainda faço. E quando eu faço, consinto com a lei de Deus que é boa, e isso revela que eu não sou. O homem carnal, ele não tem isso. Ele ama o pecado, ele se deleita no pecado, ele tem prazer no pecado, ele se relaciona com o pecado. Ele não tem essa guerra de consciência. A sua consciência está cauterizada pelo pecado. Ele não vê o quanto aquilo ofende Deus. Ele não sente a ofensa que é feita a Deus. Ele está se lixando para aquilo. Ele não se coloca diante desse Deus que é santo. Então aqui, esse eu que aparece no texto duas vezes, são eus diferentes. Ele diz de um eu para um homem completo. E depois ele diz de uma maneira especial, que é a parte que concorda com a lei. Em outras palavras, no versículo 17, o apóstolo introduz a divisão na personalidade do homem que ele está descrevendo. E isso é importante para nós. Veja, o apóstolo Paulo, ele está escrevendo, ele quer que nós enxerguemos isso. Ele está dizendo para nós: olha, observem o que eu estou dizendo para vocês, o quão isso é sério, o quão isso é assombroso, o quão isso é assustador, o quanto isso reflete na eternidade. Ele está dizendo para nós: olha, quando você nasce de novo, há uma luta espiritual diária, constante, não há tréguas. Não há tréguas. E quando nós olhamos para isso aqui que o apóstolo Paulo está nos dizendo, amados, quão isso é importante para a nossa caminhada na fé. Porque ele não está dizendo que o homem que nasceu de novo vive de mãos dadas com o pecado. É o que acontece. Muitas das vezes, um homem carnal, ele olha para alguém que está dentro da igreja e diz assim: se ser crente é ser daquele jeito, eu sou melhor do que aquela pessoa. Mas quando ele está olhando para aquela pessoa que está dentro da igreja, aquela pessoa não nasceu de novo. Aquela pessoa não é alguém regenerado pelo Espírito Santo. Aquela pessoa que está cometendo aquelas coisas de maneira desenfreada, sem arrependimento, sem quebrantamento, sem abandono do pecado, não é filho de Deus. É um hipócrita que está se passando por filho de Deus.
Agora, quando você vê alguém que todo dia está lutando contra o pecado, ele pode até cometer alguns pecados, só que ele chora por aquilo, ele se arrepende daquilo, ele se afasta daquilo. Isso sim é ser um filho de Deus, gerado pelo Espírito Santo, gerado pelo próprio Deus. Então veja o conflito que o apóstolo Paulo está colocando diante de nós nessa noite. O apóstolo Paulo, ele quer que nós olhemos para isso. O apóstolo Paulo, ele está fazendo com que nós raciocinemos com a palavra de Deus. Veja o que ele está dizendo, o que ele está descrevendo. O apóstolo Paulo, ele de maneira maestral, ele faz com que nós apercebemos desses pequenos detalhes. Há uma espécie de dualidade aqui. E o que eu afirmo é que essa dualidade é introduzida pela primeira vez nesse ponto em particular a qual estamos vendo. A certeza está presente aqui, no versículo 17. Por isso ele diz: de maneira que agora não sou eu que faço, mas o pecado que habita em mim. Este eu, do versículo 17, certamente é o eu a quem a lei é vinda, da maneira previamente descrita. O eu capaz de ver que a lei é espiritual, que a lei é boa, que a lei é agradável, que a lei é santa, que a lei é justa. Notamos, pois, que há uma dualidade no homem, que o apóstolo Paulo está descrevendo nesses versículos. Ele pode dizer: agora há isso em mim, e ele quer identificar-se com isso, que vê o caráter espiritual da lei e como ela concorda, e portanto detesta e desaprova as coisas que eu faço. Jamais se vê essa dualidade numa pessoa não regenerada, não cristã verdadeiramente falando. Assim, mais uma vez, temos uma declaração que nos ajuda a resolver o nosso problema inicial, quanto à identificação da pessoa que o apóstolo está descrevendo neste parágrafo. Isso é suficiente para excluir a ideia de que este homem é uma pessoa não regenerada. Amados, a pessoa não regenerada é uma pessoa no pensamento e na ação. Contudo, alguém poderá perguntar: a consciência não perturba o homem não regenerado? Sim, eu respondo, perturba. Mas há toda a diferença do mundo entre o homem não regenerado, que tem problema com a sua consciência, e o homem que pode dizer: já não sou eu quem faço isso, mas o pecado que habita em mim. No caso do homem não regenerado, a personalidade total do homem sabe da voz da consciência, porém está unida contra a sua consciência. Ele ama o pecado, deseja o pecado, quer de fato o pecado e gostaria de não ter consciência. Às vezes é isso que acontece. Ele ama o pecado, deseja o pecado, quer de fato o pecado e gostaria de não ter consciência alguma dele. Ele não condena o que faz. Ele simplesmente está ciente de que a sua consciência condena o que ele faz. O homem não regenerado se inquieta por causa de algumas coisas que, digamos, é externa em relação a ele. Por isso, ele tenta se livrar-se da voz da sua consciência, por meio da psicologia e de tudo mais que possa conseguir.
Como um todo, ele está contra a sua própria consciência. Todavia, o apóstolo Paulo está descrevendo um homem dividido. Já não sou eu que faço isso. Afirmo, pois, que agora este eu é o aspecto da pessoa que chegou a compreender que a lei de Deus é espiritual. Sim, e boa também. E que ela proíbe, deve ser proibida. E o que ela condena, deve ser condenado. Ele concorda com isso, sinceramente e sem restrições. Este é o eu que o apóstolo Paulo está descrevendo aqui. Examinemos a seguir a segunda frase, que diz: o pecado que habita em mim. Aqui também temos uma declaração muito profunda sobre o pecado. Grande parte do problema que muitos têm com o parágrafo a qual estamos lendo e meditando, especialmente aqueles que consideram que o homem aqui descrito é o não regenerado, é que não entende a doutrina bíblica sobre o pecado. Aqui o apóstolo nos diz duas coisas acerca dessa doutrina. A primeira é que o pecado é algo que habita em nós, faz morada em nós, tem seu lar em nós. Quer dizer que não devemos pensar no pecado como algo inteiramente alheio ou externo a nós. Esse é um pensamento que muitos, infelizmente, na nossa geração, traz consigo. Muitos, como nós falamos, gostam de olhar para fora, gostam de dizer que fazem o que fazem porque as coisas são colocadas diante de si, quando na verdade eles deveriam olhar para dentro de si e enxergar quem eles são. Quer dizer então que a primeira coisa é que o pecado é algo que habita em nós. Sim, o apóstolo Paulo, ele deixa isso muito bem explícito quando nós lemos o que acabamos de ler. Ele diz que o pecado que habita em mim. Quer dizer que não devemos pensar no pecado como algo estranho à nossa natureza. Muitos são os que pensam no pecado dessa maneira. Eles dizem: eu só sou o que sou, só faço o que faço, pratico o que pratico por causa do que me cerca. Para eles, o homem é mais ou menos neutro, e o pecado é que vem de fora como uma tentação. Mas nessa passagem aprendemos que o pecado está na nossa própria natureza, que o pecado é algo que habita em nós, tem seu lar em nós, faz morada em nós, faz parte de nós. Davi, o rei Davi, o grande rei Davi, expressou bem essa verdade no Salmo 51, quando ele diz, onde ele declara que nascemos em pecado. O pecado está em nós desde o princípio, não é algo adquirido no decorrer da vida. O pecado não é como um vírus que é transmitido, não. Antes é algo que habita em nós, não adquirimos, é algo que herdamos de Adão e Eva, faz parte integrante da nossa natureza caída e corrompida e em sua constituição. Todos nós somos formados em iniquidade e nascemos em pecado. Foi isso que o rei Davi diz: em pecado me concebeu a minha mãe, e em pecado eu fui gerado. Davi está dizendo: quando eu era um feto dentro da barriga da minha mãe, ali já estava eu, um pecador. É isso que devemos entender. Todos nós somos formados em iniquidade. Sim, o pecado está em nós, faz parte do nosso ser. Ele está de fato dentro de nós, mora em nós e habita em nós.
E essa verdade deveria fazer com que nós ficássemos de sobreaviso, e que nós verdadeiramente pudéssemos nessa noite dar o grito que o apóstolo Paulo nos orienta a gritar: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Se o problema é a minha natureza. Veja, o que Paulo está dizendo não é o que eu faço, é quem eu sou. O apóstolo Paulo está dizendo assim: olha, não é o que você faz que te torna um pecador, é quem você é a sua natureza, é algo que habita em você. E isso deveria então fazer com que nós olhássemos com muita atenção para nós, e que hoje nessa noite os nossos olhos se voltassem totalmente para Cristo, pois isso é importante. A outra coisa que o apóstolo Paulo salienta aqui é que o pecado é um poder terrível. O pecado, ele tem algo aterrador. Veja, o pecado, ele flui de dentro do nosso coração. A fonte de todo mal, a fonte de todo adultério, a fonte de todas as coisas ruins do mundo. Olha em volta, veja o mundo, veja as guerras, veja as mortes, vejam as tragédias, se não são provocadas pelos homens, se não é provocado por um coração. Veja de onde vem toda a maldade do mundo, se não do próprio coração do homem. Veja, analise isso, pense nisso nessa noite. Da onde vêm todas as coisas ruins do mundo? É como nós falamos, as pessoas gostam de terceirizar, eles dizem: não, são os demônios. Tire todos os demônios da terra e a terra se tornará 2 vezes pior do que ela já é. O homem não precisa de demônio nenhum para ser mau. O homem não precisa de demônio nenhum para fazer as atrocidades que eles fazem. Toda prostituição, tudo de ruim, todas as coisas terríveis, todas as guerras. O homem não precisa de nenhum demônio. O homem só precisa de si próprio. E aqui está a grande questão. Amados, o apóstolo Paulo, ele salienta o poder terrível do pecado. Agora já não sou eu quem faço isso, mas o pecado que habita em mim. Noutras palavras, o pecado que habita em mim é mais poderoso que o poder da vontade humana. É por isso que o homem não consegue parar de pecar. É por isso que o homem não pode buscar força em si mesmo para fazer alguma coisa que só Deus pode fazer. A pior coisa que o homem pode fazer é tentar encontrar força dentro de si próprio, pois está buscando na fonte errada. A psicologia faz isso, fala para que o homem diga palavras bonitas sobre si mesmo, mas essas palavras são falsas. O único que pode olhar para você e mostrar para você quem você é e apontar um Salvador e apontar algo novo é o Evangelho. O apóstolo Paulo, ele diz para nós que devemos fazer isso. O pecado que habita em mim é mais poderoso do que o poder da vontade humana. Na verdade, é até mais poderoso que o homem que realmente chegou a ver o caráter espiritual da lei. Esse homem diz: no que a mim se refere, consinto com a lei, que é boa. Concordo com tudo o que ela diz. Concordo em condenar o que ela condena. Não quero fazer as coisas que eu e a lei odiamos, só que eu as faço. Pois este pecado que habita em mim é mais poderoso do que a oposição que eu posso lhe fazer. Embora eu saiba que as coisas são erradas, não apenas pela consciência, não meramente pelo consentimento comum da moralidade do mundo, mas sim como resultado da iluminação que eu recebi quando a lei veio a mim e me achou e me mostrou a sua natureza espiritual.
Nem mesmo esse recurso todo é o bastante para habilitar-me a resistir-lhe. Então, amados, no próximo culto, nós vamos olhar um pouco melhor sobre esse aspecto, sobre o pecado que habita em nós. Hoje nós vimos o quão isso é terrível, porque o apóstolo Paulo está dizendo que é algo que está dentro de nós, não é algo que está externo, não é algo que veio de fora, como Jesus disse, como o Tiago diz. Então hoje nessa noite, que o Espírito Santo de Deus possa fazer com que você compreenda isso, e que o Espírito Santo de Deus te leve a dar o grito que o apóstolo Paulo diz: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Vamos orar, vamos agradecer a Deus, que o Espírito Santo faça aquilo que eu não posso fazer, que é convencer você do pecado, da justiça e do juízo. Pai amado, hoje nessa noite nós meditamos no seu santo evangelho, meditamos, ó Deus, naquilo que o teu Espírito Santo colocou diante de nós. Pai amado, hoje nessa noite aprendemos duas coisas importantes, ó Pai. O apóstolo Paulo nos fez olhar para o quão ele era a favor da lei, mas a coisa mais aterradora, Pai, que ele nos orienta é olhar para o pecado que habita em nós. E quantos hoje nessa noite tem que fazer isso, Pai? Que o seu Espírito Santo conduza, a Deus, esses homens e essas mulheres a fazer essa pergunta e a tratarem dessa questão de maneira correta. O pecado que habita em mim. Ah, Deus, obrigado. Amém. Amém.